Hoje trago-vos atualizações do mercado de transferências do Benfica. Não estamos em época de transferências, não estamos em época de mercado, mas efetivamente o Benfica começa a olhar para a próxima temporada, até porque neste momento já só resta a Liga Nacional e mesmo essa está complicada, depende se o Benfica perde pontos ou se não perde pontos ou se vence o Gil Vicente e o Porto. Portanto, aquilo que me parece é que o Benfica neste momento tem que olhar já para aquilo que quer fazer no próximo verão. Contudo, também vamos pegar nos alvos de janeiro e tentar perceber onde é que eles param. O Benfica não os contratou e o que é que tem sido feito deles. Então, para começar, dá-me a ideia que Mário Branco, que ainda só teve um mercado, foi aqui o mercado de janeiro, não trouxe tudo o que queria. E era público que o Benfica queria aqui um ponta de lança, era aqui uma das posições a reforçar. Também José Mourinho fez questão de pedir um médio trabalhador, um médio box-to-box, e o Benfica andou ali de volta de rezinho durante algum tempo e não o conseguiu trazer também. Portanto, eu diria que os grandes alvos, e isto era a juntar também com um extremo, chegou o Cine, que para muitos não é bom, para outros é bom, para outros é mais ou menos como alternativa, é o que é, mas, ou seja, de todos os alvos veio o Cine e o Rafa. O Rafa até diria que, apesar de ter feito agora 2 golos, inclusive um no Santiago Bernabéu, não era a posição prioritária, porque havia Sudakov para aquele lugar, havia o Scheller que pode jogar ali, há os miúdos da formação, ou seja, havia uns jogadores para ali. Foi uma questão de oportunidade, estava em litígio com os turcos e o Benfica quis trazer. Agora, isto fez com que, se calhar, alguns dos alvos importantes que o Benfica tinha para reforçar, acabou por não os trazer. E, por isso, eventualmente o Benfica vai voltar a olhar para eles no próximo mercado de verão. Mas vamos passar então aqui aos jogadores. Já agora, antes disso, se ainda não subscreveste o canal, subscreve, continuamos a crescer graças a vocês. Muito, muito obrigado por todos os comentários, todas as subscrições. Comentamos aqui com muito bom ambiente, não há grandes picardias, ou não há picardias, não há aqui asneiras, não há aqui nada, ou seja, está aqui um belo ambiente, era essa a ideia para criar. E também temos então aqui na descrição o link do canal do WhatsApp, que é onde eu vou pondo aqui algumas atualizações também ao longo do dia e algumas sondagens para vocês irem participando no que é, no fundo, o dia-a-dia do Benfica. Então, um dos alvos mais sonantes no mercado de janeiro, que também já tinha sido alvo no mercado de verão, se bem que no mercado de verão era para compra e agora em janeiro era como empréstimo, porque depois de ter custado muito dinheiro ao Atlético de Madrid, eles não o queriam vender e queriam, ou então vender por uma boa proposta, e o Benfica já não tinha dinheiro para isso, então seria aqui um empréstimo. Foi Tiago Almada, uma das boas novelas de inverno, digamos assim, um jogador de qualidade inegável, teria vindo para ser titularíssimo no Benfica, não veio, o Benfica não conseguiu trazer, falou-se que iria para a Turquia, não foi, continua no Atlético de Madrid, sem ser um titular indiscutível, tem apenas 1000 minutos em todas as competições, ou seja, um jogador que foi sempre indiscutível onde acabou por estar. No Atlético de Madrid não é propriamente a equipa mais técnica, não é propriamente a equipa que vive um melhor momento, não é propriamente uma equipa que gosta de ter um futebol bonito, e então ele tem muita dificuldade e não tem de todo o perfil que Simeone procura. É um jogador útil, vai somando alguns minutos, mas 1000 minutos na temporada é curto. Eu diria que o Benfica teria ficado a ganhar e o jogador para estar no Mundial também teria ficado a ganhar com este negócio que o Benfica acabou por não conseguir concretizar. Depois, nas 2 primeiras semanas de janeiro, falou-se que o Benfica queria um central canhoto com capacidade para construir, inclusive na bola longa, porque Otamendi pode sair no final da temporada e era já uma de preparar a sucessão. A questão é que o central era muito caro, o Benfica já ia em 20 ou 22 milhões, como se falava na altura, não chegou para convencer o Trabzonspor da Turquia, que também tinha vários interessados na Premier League. Resumindo, continua a ser um dos titulares indiscutíveis do clube turco, mas não saiu para lado nenhum, espera-se que saia no próximo verão, diria que já não será para o Benfica, são valores astronómicos para o que o Benfica quer pagar por um defesa central. Bernardo Silva foi mais uma vez, isto também já começa a ser um habitué, ou seja, está em todos os mercados do Benfica, fala-se de Bernardo Silva, não veio no mercado de janeiro, como era previsível de resto, mas fala-se novamente. E ainda há poucos dias houve uma notícia, ou seja, ainda há 4 ou 5 dias houve uma notícia por essa Europa fora que dizia que Bernardo Silva continua no radar do Benfica para o próximo verão, mas agora ele vai somando interessados e agora juntou-se o Atlético de Madrid, ou seja, o jogador já passou os 30 anos, mas está a fazer uma das melhores épocas, não em número, ou seja, não tem muitos golos, não tem muitas assistências, mas está a fazer uma das melhores épocas a nível de rendimento, ou seja, é uma pedra basilar neste City de Guardiola, que se reforçou muito, gastou milhões e milhões e milhões,
contudo os anos passam e os elogios de Guardiola e a titularidade de Bernardo Silva mantém-se em Manchester. Portanto, não sabemos se vai chegar ao Benfica desta vez no verão ou não, sabemos que vai somando interessados e agora o Atlético de Madrid está de olho nele. Eu, entre o Atlético de Madrid e o Benfica, meu amigo Bernardo, acho que está na hora de regressar a casa. Houve ainda a novela Rezink. Este foi assumido publicamente pelo jogador que o Benfica estava interessado. O próprio diretor desportivo do Groningen confirmou que o Benfica o queria, mas também confirmou que o clube holandês não o quis vender. Ou seja, houve a proposta ou houve a sondagem, acho que não houve nada de oficial, mas haviam negociações a decorrer, mas não houve entendimento. E o jogador até queria vir, mas acabou por não acontecer. O que é que se passa aqui? É que as notícias continuam, ou seja, não houve nada hoje, nem nada ontem, mas a semana passada, há 2 semanas, houve. E continua a dizer que Rezink tem acordo com o Benfica, eventualmente para caso o Benfica volte à carga e queira trazer no verão. Há acordo entre o Benfica e o jogador. No final da temporada, a cláusula de rescisão baixa para os 6 milhões. Há aqui um problema que é... O jogador é bom jogador e 6 milhões vai abrir aqui uma concorrência muito grande. E o acordo que o Benfica tinha em janeiro pode depois não valer muito porque, entretanto, aparecendo muita gente, vai ser mais caro para o Benfica. Ou seja, a cláusula baixa, mas eventualmente as ofertas ao jogador diretamente vão ser muitas. É em todo o caso, um jogador muito interessante, um box-to-box, uma espécie daquilo que queríamos que o Rios fosse mais vezes. Um jogador com golo, com assistência, capacidade para chegar à frente, capacidade para vir atrás, poucas lesões, à porta da seleção neerlandesa também, portanto, um bom jogador que o Benfica tem aqui. Veremos se o Benfica sempre vai confirmar este acordo que tem com o jogador, mas junto do Groningen no verão. Rafael Guerreiro também tem sido associado várias vezes ao interesse do Benfica, ele que é benfiquista assumido, a família é benfiquista assumida, ele que disse em tempos que gostava de jogar no Benfica, porque não, vai sair do Bayern Munique, ele tem jogado cada vez menos, as lesões também não o ajudam, ou seja, é um jogador que tem muita propensão, é muito propenso a ter lesões que o afastam de ter aqui uma competitividade regular ao longo da temporada, tem perdido espaço para a Kompany, já não é um jogador muito utilizado no Bayern, o contrato acaba no verão, vai ficar livre, falou-se do interesse do Benfica, a verdade é que o Benfica neste momento tem o Dal que é o titular, tem o José Neto que já mostrou que tem capacidade para ser titular, se o titular for o Dal, se vier o Rafael Guerreiro, claro que há aqui uma questão do estatuto, mas eu não vejo, ou seja, tendo o Neto e tendo o Dal, trazer um jogador que vem para o teto salarial acima dos 30, com muita questão com lesões, não vejo isto uma vantagem. E nos últimos dias saiu uma notícia, salvo erro na Alemanha, que diz que inclusive o Benfica já se afastou do interesse de Rafael Guerreiro. Portanto, ao que parece, o Benfica acredita mesmo em José Neto e mais vale apostar na prata da casa, jovem com muita margem de progressão e muita qualidade, do que estar a trazer um jogador que até gostava de cá jogar, mas tem um salário brutal, um prémio de assinatura brutal, muitas lesões e que eventualmente está na fase descendente. Eventualmente não, está mesmo na fase descendente da carreira. A maior novela de todas, até porque chegou-se a dar como fechado várias vezes e com entendimento e tudo mais e mais alguma coisa, foi André Luiz, extremo do Rio Ave, que agora é do Olympiacos, ou seja, ele não foi para o Benfica. Ele que foi notícia agora há poucos dias atrás porque o presidente, o Marinakis, que é presidente e dono do Olympiacos, também é presidente e dono do Nottingham Forest e também é dono e presidente do... presidente não é, neste caso, do Rio Ave, mas é o dono. E foi notícia porque esse senhor disse que o Benfica fez uma proposta com bónus incluídos, perto, tudo somado, de 20 milhões. Eu disse que o André Luiz podia ser uma solução interessante porque é um jogador muito forte tecnicamente, com muito golo, com muita explosão, podia fazer a mostra no campeonato nacional ou nestes jogos por exemplo nestes jogos do Santiago Bernabéu, jogos em que o Benfica pode ter ali uma ou outra transição muito rápida e ele é perito nisso. Agora, também me parece que 20 milhões era completamente descabido. Ali os 10 milhões hoje em dia acaba por ser, foi o que eu disse na altura, 10, 12, hoje em dia é a prata da casa, ou seja, já não me escandaliza. Sei que para muitos podia ser caro, obviamente que é uma quantia muito grande, mas hoje em dia, ou seja, é raro haver jogadores abaixo desses valores, principalmente quando são pretendidos pelo Benfica. Em todo o caso, acontece que o André Luiz foi para o Olympiacos, tem apenas 4 jogos aqui na Liga Grega, com 200 minutos, ou seja, ainda está à procura do seu espaço, ainda não se afirmou na Grécia. Quem também foi notícia por muito tempo foi o Lorenzo Luca, o avançado favorito na agenda de compras do Benfica para este mercado de inverno, a mando de José Mourinho, um senhor da área, ou seja, não é um avançado com muita técnica, não é um avançado super móvel, mas tem alguma mobilidade, tem uma técnica bastante aceitável. É um jogador que tinha tradição em marcar muitos golos. O Nápoles avançou para a sua compra, não ganhou espaço nas escolhas de Conte e acontece que este ano poucos minutos
tinha a jogar em Itália. Até vos posso mostrar aqui, acabava por ter ali 16 entradas na Série A, com um total de 460 minutos. Ou seja, vamos por aqui, quase não chegava a 500 minutos em todas as competições em Itália. Depois chegava ali considerando as competições europeias. Portanto, acabava por ser aqui um jogador que já levava aqui 2 golos na temporada, mas muito aquém dos 30 milhões que o Nápoles vai ter que pagar por ele quando ativar a cláusula da obrigação de compra. Agora, também me parece que o Benfica queria, e fazia sentido, o Benfica não tem ninguém assim que seja um pinheiro de área, digamos assim, para bolas de encostar, falta um matador, mas ele foi para a Premier League, foi para o Nottingham Forest, agora está por terras de realeza, e acontece que também não está a ganhar o seu espaço, ou seja, já tem um golo inclusive, mas fez apenas de janeiro para cá 3 jogos, em 3 jogos 120 minutos, ou seja, não é titular do Nottingham Forest, não consegue estar aqui a afirmar-se. Ele que queria ir ao Mundial, escolheu Inglaterra e acabou por lidar com a sua escolha, ou seja, está a ir, mas não está a jogar e dificilmente assim vai entrar nas escolhas da seleção de Itália para o Mundial. Jeff Ekator foi um jogador que o Benfica tentou no limite do fecho do mercado, um jovem de 18 anos. Eu na altura disse aqui, ou seja, se o Benfica tem um avançado titular nas camadas jovens de Portugal, eu disse aqui, está gravado aí nos vídeos, se o Benfica tinha aqui um jogador que estava capaz para ser testado na equipa A, era o Anísio, ou seja, marcou muitos golos ao serviço da seleção de sub-17, foi campeão da Europa, campeão do mundo, com um gol dele inclusive. Porquê é que o Benfica ia estar a dar 20 milhões pelo Ekator? Com todo o respeito, e pode ser um grande jogador, mas não fazia sentido. Facto. Acabou por não conseguir negociar, acabou por não conseguir trazer o jogador para Portugal. O jogador tinha 2 golos, agora tem 3, também não fez assim uma evolução tão grande quanto isso. Houve aqui muita malta a dizer que não se compara porque o Anísio só jogava nos Júniors e no Sub-23 e o Ekator já jogava Série A, tinha 300 ou 400 minutos, agora tem 500, portanto também não é uma evolução assim tão grande quanto isso. E o facto é que o Anísio já entrou 3 ou 4 vezes, marcou 2 golos e quando não marcou teve perto de o fazer. Portanto, não fazia qualquer tipo de sentido e neste caso ainda bem que o jogador acabou por não se transferir para o Benfica. Nada contra o jogador, mas sim contra o negócio. Era escusado. E agora os nossos meninos, ou seja, não foram alvos do mercado de inverno, mas foram reforços, ou seja, Rafa já todos o conhecemos, Sidney já vimos tudo, não vale a pena estar aqui a falar, ou seja, são 2 jogadores que chegaram no mercado e efetivaram as suas contratações e têm estado a ajudar o Benfica a cada um à sua maneira, mas Anísio teve impacto direto, ou seja, lá está, entrou aqui 4, 5 vezes e fez golos e ajudou a equipa a chegar à frente. José Neto confirmou, inclusive nestes últimos 90 minutos que fez, que é um jogador para a equipa principal, é um jogador que o Benfica tem que contar obrigatoriamente para o presente e para o futuro, até porque o titular da posição é o Dal, que tem qualidade, mas também não é um supra-sumo, ou seja, não estamos aqui a falar de um jogador que é intocável. Acho que acabam por estar aqui, está aqui 2 jogadores na posição de lateral esquerdo que podem disputar a posição. Do outro lado, o Banjaki, que estava a ganhar espaço, pode agora ficar um bocadinho tapado. É cedo, tem 17 anos, ainda está a caminho de fazer 18, está a fazer o seu trajeto também na equipa B, tem sido titular na equipa B, não é grave. Era facto que estava a aparecer na equipa principal, estava a aparecer bem, estava inclusive a dar mostras que até podia lutar por fazer mais jogos a titular quando o Dedic tinha que descansar, mas o regresso de Bá eventualmente vai fazer com que o Banjaki então assuma o lugar de titular da equipa B e é mais difícil de aparecer na equipa A. É o que é o seu caminho, não é grave, ou seja, tem 17 anos. Agora, há uma coisa que é importante para planear o futuro do Benfica, para planear a próxima temporada, que é o futuro mais imediato, então o Benfica tem que renovar já com os 3. Anísio fez 18 anos este mês e renovou logo no dia a seguir. É esta a estratégia, está tudo certo. José Neto e Banjaki, até maio, os 2 fazem anos e é para renovar mal façam os 18 anos. Estas são as pérolas do Benfica na atualidade e no futuro. Há aí o Rafael Quintas, há o Mauro Furtado. Eu sinceramente adoro os 2, mas também acho que os 2 têm que evoluir do ponto de vista físico. Por exemplo, o Mauro Furtado, o ano passado, era tão bom, que o Benfica lançou logo na equipa principal ainda com 16, 17 anos, na equipa B, e o facto é que fisicamente não tinha a agressividade necessária, perdia os duelos, ou seja, muita qualidade com bola, mas era um central que ainda
perdia muito depois a jogar com os grandes, digamos assim, os avançados mais batidos dos escalões profissionais. E isso não se nota no Neto, no Banjaki e no Anísio. Portanto, estão num ponto de maturidade completamente diferente e eu acho que a estratégia de 18 anos renovada imediatamente é certa. De qualquer das formas, acho que o Benfica não pode ou não deve cair na tentação de, se falhar a qualificação para a Liga dos Campeões através da classificação na Liga desta temporada, não se deve cair na tentação nem que tenhamos de vender 3 ou 4 da equipa principal, mas não devemos cair na tentação de fazer 30, 20, 40 milhões, o que for, com estes jovens sem que eles se afirmem na equipa principal. Ou seja, os jogadores, até para o jogador é bom fazer 1, 2 temporadas no Benfica, 3 temporadas no Benfica, amadurecer, sair como um valor seguro e Benfica faturar muito com um rendimento esportivo muito bem sacado destes jogadores. Estar a vender sem tirar rendimento esportivo nenhum não faz qualquer sentido, a meu ver. Portanto, a estratégia é certa, sim senhor, faz 18 anos, renova, mas é renovar para jogar e não renovar para ter poder negocial no verão, ok? É esta a minha visão. Depois, há aqui outro caso também, que é Otamendi. Otamendi para mim é um líder, é um jogador que o Benfica tem em muita consideração porque é um jogador que é agregador, recebe bem os reforços, os miúdos, acolhe, lidera a equipa em campo, tem muita atitude e depois é assim, olhando para António e para Tomás, ele é sobretudo o melhor no jogo aéreo, defensivo e ofensivo, é um central agressivo também, quando está bem está no topo e eu vou-vos dizer uma coisa, ou seja, eu sei que ele comete muitos erros graves, mas tomara todos os jogadores estarem com a idade dele a caminho daqui a nada dos 40 anos e a jogar 90 mais 90 mais 90 mais 90 e fisicamente não treme, não há uma lesão, não há nada, ou seja, está fisicamente perfeito ainda. Agora, obviamente, perde velocidade, perde agilidade, ele que sempre foi um central de risco acaba por arriscar ainda mais e agora já não consegue recuperar tão bem e nota-se muito mais os erros. A meu ver, não me parece, sei que este setor é complicado porque o António não está a renovar contrato, o Otamendi acaba com o contrato e o Tomás tem mercado, vai ser um setor muito complicado para o Benfica gerir no verão, mas com a idade que tem, com as falhas que vai tendo, acho que é um fim de ciclo para Otamendi e o Benfica tem que ir procurar melhor, nem que tenha que comprar 2 ou 3 centrais, mas porque não é só o Otamendi que pode sair, é aqui os 2 miúdos também, mas tem que se tratar desta zona do campo, ou seja, tem que se renovar, segurar de preferência quem é da casa, mas Otamendi, fim de ciclo, a meu ver. Ou seja, um capitão que durou várias épocas, conquistou títulos no Benfica, podia ter conquistado mais, é verdade, podia ter conquistado mais, mas isso não é culpa dele, não atribui a ele, ou seja, é como um todo, é o clube como um todo, mas sobretudo tenho que dizer que, a meu ver, e perguntei e fiz uma sondagem no grupo do WhatsApp, que, como eu estava a dizer ao início, juntem-se, está aí na descrição o link. Vou lá pondo sondagens, perguntei e foi esmagador a opinião de toda a gente, dizendo que é um fim de ciclo, ou seja, sem ódios, sem azedumes, é um fim de ciclo, é encarar com naturalidade, as coisas são assim, os jogadores vão e vêm, principalmente quando estão em idade avançada, não há aqui nada, não há mágoas, não é nada disto, não é rancores, não é nada disso, é normal, ou seja, atingiu um patamar, uma idade que acaba por ser aqui natural, um fim de ciclo normal. Portanto, isto foi aqui um recapitular, ou seja, há jogadores que o Benfica tinha interesse e já não tem, há jogadores que o Benfica tinha interesse e ainda tem, e há depois o planeamento para o futuro. Muitos dos jogadores que o Benfica queria eram jogadores que não estavam a ter minutos e continuam sem minutos, portanto, onde estavam, portanto, não, acho que o Benfica acabou por não conseguir trazê-los e nunca saberemos a história, se iria correr melhor, se iria correr pior, mas a verdade é que os jogadores lá fora também não estão a confirmar aquilo que prometiam no passado, portanto, acaba por ser aqui, eu acho que mais trazer por trazer, gastar por gastar, mais vale apostar na casa e poupar alguns trocos, é a minha opinião. Portanto, digam-me a vossa opinião sobre toda a gente, o que é que vocês faziam no verão, se não subscreveram, subscrevam, que é para também estarem aqui nesta comunidade que fala e fala bem e diariamente, todos os dias, vídeos do Benfica, portanto, estejam à vontade, metam aí nos comentários, até breve.